Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Antes de começar, eu já quero pedir desculpas pela minha voz, eu tô um pouco gripado, então dá uma relevada aí nessa voz meio nasalada. Mas vamos falar deste capítulo 1088. Eu quero explicar pra você que viu o meu vídeo de primeira leitura o porquê daquela reação no final. Vamos lá que você vai entender. Cara, eu vou seguir esse padrão que eu fiz no último vídeo, que não é falar de tudo do capítulo. Eu vou destacar alguns pontos específicos que eu deixei aqui separado para comentar e que são pontos que eu achei interessante, né? O primeiro deles é essa questão do Garp, dele, de essa história de colocar assim, você tem que salvar o idoso e uma criança. Eu lembro muito quando a gente tem aquelas lógicas que você tem um trem e tem dois caminhos. Por um caminho ele atropela 3 idosos, no outro caminho ele atropela uma criança. Quem você salva, os 3 idosos ou uma criança? Aqui o Garp deixa um pouco mais nivelado, colocou apenas um idoso e uma criança, né? Então deu ali uma certa facilidade. Apesar desse papo de todas as vidas são iguais, a lógica do Garp, ela faz um pouco de sentido. Quando você é mais novo, eu não sei qual é a faixa etária de vocês aí que estão assistindo. Eu sei que o YouTube mostra ali uma certa faixa etária, mas não sei qual é a sua idade que você está assistindo. Inclusive, depois você comenta aqui quantos anos você tem, eu quero saber. Fico curioso para saber mais ou menos a faixa etária do público que assiste aqui. Mas assim, quando você é mais novo, realmente esse pensamento de todas as vidas importam faz sentido. Só que conforme você vai ficando mais velho, chega num ponto que você não se importa de se sacrificar pelos mais novos. E essa frase do Garp, ela me pegou, achei bem interessante. É uma versão... O Barba Negra tem, né? O sonho das pessoas não tem fim. Aí a gente tem agora uma atualização versão Garp, né? Que é o futuro dos jovens não tem limites. E é muito interessante isso, porque desde quando que eu era mais novo, eu vi as pessoas falando, porque os jovens são o futuro da nação e não sei o que lá e não sei o que lá. E agora, um pouco mais velho, eu vejo a molecada mais jovem, eu tô mais próximo, assim, em questão de mentalidade dos meus pais e dos meus avós do que dos meus sobrinhos, por exemplo. O potencial dessa juventude realmente é muito grande, sabe? E ver um potencial sendo desperdiçado é um pouco chato. Por isso que eu digo pra você, investe nos estudos, estuda. E quando eu falo estuda, não é só estudar de ir pra escola, assim, porque geralmente a escola não ensina aquilo que vai te ajudar. Mas assim, vai bem na escola, estuda bonitinho, passa de ano, mas principalmente em casa. Estuda aquilo que você gosta. Eu gosto de astronomia, estuda astronomia. Eu gosto de culinária, estuda gastronomia, né? Astronomia, gastronomia. Vai estudando, cara. Estuda aquilo que você quer, se aperfeiçoe naquilo que você gosta. Eu assisti um dorama esses dias chamado Olá, Sou Eu. Tem na Netflix. É uma história bem interessante. Basicamente, a menina tinha uma vida bem triste e aí o eu dela do passado vem pro futuro pra ajudar ela a superar um trauma e tudo mais. E aí tem várias coisas. E tem uma parte que é bem interessante, que tem um carinha lá, que é o pássaro azul, como ela chama, né? Que durante muito tempo ele não queria nada com nada da vida. E ele fez vários cursos. E foram esses vários cursos que ajudaram ele a conseguir... como que fala isso em que é achievements, né? Conseguir algumas conquistas, acho que é essa palavra. Fico o dia inteiro falando em inglês com o pessoal do meu trabalho, aí eu esqueço as palavras. Enfim, nunca achei que chegaria esse dia. Mas, cara, é bem interessante, porque assim, ele se preparou a vida inteira sem nem saber. Então essa é uma dica que eu dou pra vocês aqui, como uma pessoa ali do alto dos meus 33 anos, você que é mais jovem, investe, se prepara, porque às vezes o pessoal fala, nossa, eu não tenho sorte. Às vezes não é questão de sorte. Sorte acontece pra quem tá preparado, sabe? Então se prepara, se investe, porque é isso. Ouçam o Garp, o futuro dos jovens não tem limites. E aí a gente corta para a parte do outro flashback, porque a gente teve um flashback e depois teve outro flashback, que é o bagulho dali das Kuja, que teve a troca dos marinheiros pelo Colby, né? Essa parte foi bem interessante porque o Colby, ele tá ali vendo o Barba Negra, levando os marinheiros, pedindo socorro e tal, e o Colby vai para cima. E aí nessa hora tem ali o vice-almirante Yamakadi, né? Deixa eu anotar o nome aqui, o malucão do charutão. Ele tá indo pra cima do Colby, do tipo, mano, a gente não tem autorização pra peitar o Yonkou. Fica de boa, não vai.
E aí chega um marinheiro na orelha dele, bem no ouvidinho assim, né? Do tipo, ele é da SWORD. E aí o cara falou, beleza, então vai, mano, faz aí o que tu quer, te vira. E aí o Kobe faz a questão da troca, achei bem interessante isso aqui do Kobe fazer essa troca. Outra parte que eu achei legal, e que eu acredito que o anime vai dar uma adaptação bem interessante, quando tem a mãozona vindo pra pegar o navio. Aqui no mangá ficou uma coisa interessante, mas não deu aquela sensação de perigo, a sensação de grandeza que parece ter a mão, né? Eu tenho a sensação de que no anime eles vão fazer o barco parecer menor em relação à mão, sabe? Então a mão vai parecer muito mais grandiosa em relação ao barco. O ângulo, se eu fosse o animador, eu mudaria o ângulo da câmera também. Eu colocaria ela mais para baixo, pegando mais de cima. Por exemplo, vamos supor que aqui... Deixa eu mudar a câmera aqui para eu poder enxergar. Vamos supor que aqui é o barco e aqui tá a mão. O ângulo que o Oda colocou no mangá foi mais ou menos assim, né? Tipo, o barco tá aqui e a mão tá aqui. Se eu fosse fazer no anime, eu colocaria tipo o barco aqui, assim, ó, com a mão aqui, ó, mais ou menos. É só dar uma viradinha bem de leve, porque aí você coloca a palma da mão cobrindo todo o barco. O barco provavelmente vai estar um pouco menor, então vai dar essa sensação de grandeza aqui do tipo, mano, realmente vai destruir tudo, né? Mas eu acho que isso eles vão fazer no Gear, quando o Kaido tava lutando com o Luffy, que ele faz lá o Gear Third, acho que eles fizeram isso no anime, que deixou a mão um pouco maior, para dar essa sensação realmente, eu achei bem interessante. Outra coisa que eu achei bem legal aqui também neste capítulo foi o Helmeppo, né? Porque o Garp tá ali caído no chão e dá a ordem, falou, olha, vamos, o negócio é o seguinte, ó, Kobe, vocês têm que salvar eles. Ó, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo e você vai fazer aquilo. Basicamente, Kobe destrói a mão. Quem que ele fala aqui? Ó, o Gus protege o navio dos destroços e o Helmeppo protege os dois. O Kobe vai destruir a mão, o Grus, ou Grus, ou Prince, né? É o Prince? Acho que é o Prince, né? O Prince Grus. Eu não sei se é Grus ou Grus. Como vocês chamam? Grus ou Grus? Enfim, o Grus, porque eu lembro do Gru de meu malvado favorito. Mas o Grus, ele vai proteger os destroços, que é basicamente o Kobe vai destruir as mãos. A gente viu isso em Naruto, quando É Naruto? Foi Naruto? Não, acho que foi One Piece, porque tem esse Naruto também, quando tem um meteoro que o Sasuke destrói, mas acho que tem isso em One Piece, quando tá vindo o Zoro, tá vindo o meteoro, o Zoro corta, aí continua vindo o destroço, depois vem o Mihawk que detona. Eu acho que teve uma cena assim, se não me engano. E aí, como não tem ninguém para transformar os destroços em... O que é menor que um destroço? É um detrito? Enfim, para fazer o destroço virar poeira. Não tem ninguém, então pelo menos tinha que ter alguém para segurar os destroços. E aí, por isso, essa vai ser a função do Grus. E cara, eu achei muito interessante essa parte aqui, porque o Helmeppo, a gente sempre conheceu ele como sendo aquele molequinho bunda mole. E aqui a gente tem esse Helmeppo bunda mole, né? Que você tem ali o pessoal da marinha correndo atrás dele e ele... Eita, eles estão vindo atrás da gente! Aí quando o malucão atira, ele se lembra da ordem do Garp e aí ele fica para proteger o Grus e o Kobe. Achei isso bem legal da parte dele. E aí o Garp falou que ia criar a abertura e realmente criou uma baita de uma abertura, indo para cima, voando, metendo porradão no meio da cara ali da caveira, né, que o Pizarro tava controlando. E aí deu aquela aberturinha pro Kobe ir para cima. Aqui veio uma parte que eu achei bem legal, que foi trazer a história de Kappa, né? Para quem não se lembra, a gente teve uma história de Kappa, se eu não me engano, começando no capítulo 83, quando eles estavam em Arlong Park. Essa história de Kappa teve adaptação pro anime, né? Que é o momento em que eles capturam o Morgan, e aí o Morgan dá uma machadada no peito do Garp, depois o Morgan escapa, e aí o Kobe e o Helmeppo pedem para serem internados pelo Garp, vão pra marinha e tudo mais. E aí, na história de Kappa, termina com eles lutando na praia, né? Pelo que eu me lembro. Mas aqui mostra que, além do treinamento que o Garp e aquele outro espadachim estavam dando
para eles, o Kobe estava treinando. E aqui a gente tem uma ligação direta com o capítulo passado, porque o Garp treinava o Aokiji com os socos nos sacos de navio lá, né? Usando o navio de saco de pancada. E o Kobe aqui fazendo o mesmo treinamento, tentando socar o navio também. Eu achei muito legal mostrar, fazer essa conexão com a história de capa do Kobe, fazer essa conexão com o capítulo passado, e achei bem interessante não sei se é a expressão, porque o Kobe, ele tá diferente, né? Se você pegar o Kobe do passado, você vê o Kobe atual, ele tá diferente, mas essa expressão do Kobe, quando ele ativa, né? Porque assim, ele não conseguiu destruir sem ativar o Haki, ele teve que ativar o Haki. A cara dele tá me lembrando muito a cara do Luffy quando tá nervoso, sabe? Se você botar um chapéu de palha, é o Luffy todinho ali, cara. E gritando Kaido ainda. Nossa, é o Luffy todinho. Eu gostei. A gente vê um amadurecimento no Kobe, é bem interessante. E depois ele todo felizinho porque conseguiu destruir, né? Tipo, nossa, eu tô felizinho, eu consegui destruir. E aí o plano deu certo, né? O Gruz conseguiu segurar. E aí, cara, vê a parte que me quebrou. A parte que me quebrou, que foi a parte final, onde a gente tem o Garp no chão, né? Sendo ali congelado pelo Aokiji, com aparentemente uma estaca de gelo no meio do peito dele. E se você olhar de cantinho ali, você vê que o Pandaman também tá ali envolvido, só espiando as coisas. Pandaman é o fotógrafo oficial da Marinha, espião que manda as fotos, ó. Ouve o que eu tô dizendo. E por que essa parte me pegou? Eu não sei te dizer. Não sei, sinceramente, eu fiquei pensando muito nisso depois que eu li o capítulo, por que essa parte me pegou. Eu tive uma perda familiar recente, né? Essa semana, não tem nem... Hoje acho que é o 8º, 9º dia, tem bem pouco tempo. E acho que todo o contexto da história, sabe? Essa questão de despedida, de você dar uma... Sei lá, cara, acho que juntou muita coisa, sabe? Juntaram muitas coisas. O Garp é um personagem que eu acho bacana. Eu sei que uma hora ou outra isso ia acontecer, sabe? Tipo, da morte dele. Não acho que ele morreu aqui. Você vê que ele tá todo sorridente, né? Ele tá todo... Mas não acho... Sabe aquela coisa assim? Eu não acho que ele morreu. Eu vi uns comentários das pessoas falando que não, por Barba Negra, manter o Garp vivo seria mais vantajoso estrategicamente. A gente sabe que o Barba Negra ele é bem estratégico, mas ao mesmo tempo eu não consigo ver o Garp capturado, sabe? Eu não consigo ver o Garp sendo capturado e tal. Então eu tô bem curioso para ver como vai ser o andamento disso aqui. Tipo, se o Barba Negra vai segurar o Garp vivo para fazer uma execução pública, ou se realmente o Garp foi morto e essa estaca atravessou o coração dele e ele morreu aqui dando esse último riso. E essa cara do Aokiji, né? Tipo, puta, matei meu professor, né? Enfim... Essa frase também, vocês são o futuro da Marinha. Eu acho que essa frase foi o que mais me pegou, né? Porque foi dela que eu parei de ler. Porque eu fico pensando muito nisso, cara. Acho que tá aí. Talvez foi isso. Eu sempre fico pensando... Antes de eu completar, tem esse negócio aqui que também me deixou bem curioso, que é o mundo ganharia a atenção do mundo, né? O incidente de Egghead, no qual Yonkou Luffy do Chapéu de Palha. Eu sempre vou achar maravilhoso Yonkou Luffy, cara, que foda. Yonkou Luffy do Chapéu de Palha enfrentou um cerco na Ilha do Futuro, ou seja, logo logo acho que a gente volta pra Egghead, hein? Então tô bem curioso pra isso. Mas, voltando aqui. Vocês são o futuro da Marinha. Todos vocês são o futuro da Marinha. E eu fico pensando muito nisso, sabe? A vida que a gente leva nessa terra, ela tá fadada ao fim. Isso é fato. Uma hora ou outra vai acabar, uma hora ou outra eu vou ser apenas uma lembrança nesse mundo. Tudo que eu construí aqui não vai ficar para mim, vai ficar para o meu filho, para o meu neto, para as futuras gerações. Pode ser que, sei lá, tenha uma guerra, morra todo mundo. Eu não sei como vai ser o futuro, não dá para saber. Mas eu sempre fico pensando, tipo, todos vocês são o futuro da Marinha. O Garp, ele tem um navio de pessoas que ele contagiou, pessoas que ele levou o bem, pessoas que vão levar uma lembrança boa dele.
isso me trouxe uma lembrança. E aí eu acho que juntou eu vou guardar muito aquela cena, cara. É uma cena que eu vou guardar. Enfim, não quero falar sobre isso, mas não, o choro não foi só pelo Garp. Não foi. Eu acho que talvez tenha sido menos pelo Garp, mas acho que foi toda a junção dessa questão de pensar no legado que o Garp deixou, pensar no legado que meu tio deixou, pensar em juntar tudo. Eu acho que, enfim, foi uma junção. E eu fico pensando também às vezes no legado que eu vou deixar, sabe? Se eu conseguir ajudar alguém, se a minha vida fez sentido, sabe? Se ela tá fazendo sentido, enfim, não sei. Eu fico pensando muito nessas coisas e aí de repente chega uma hora que vai juntando tudo e a gente só não se segura e aí de repente chora lendo um gibi japonês. Mas é isso, meus queridos. Muito obrigado por vocês terem assistido até aqui. Espero que vocês tenham curtido. Se você curtiu, apoie deixando o seu joinha aí. Divulgue para mais amigos. Isso é muito legal para o canal voltar aí aos trincos, né? Voltar a crescer e chegar a mais pessoas. A gente poder espalhar a palavra de One Piece por aí. Grande beijo no coração. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.